Meus irmãos, minhas irmãs, pedindo a Deus para esta semana que nós, reconhecendo as nossas faltas na humildade, reconhecendo as nossas fraquezas humanas, sejamos sempre regenerados pela misericórdia divina. Ou seja, nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê a coragem e a humildade para nós reconhecermos que erramos, que falhamos, que o orgulho não nos impeça de a gente pedir socorro a Deus em nossas fraquezas. Então, para essa semana, nós estamos pedindo ao Senhor que, reconhecendo as nossas faltas, os nossos pecados, sejamos regenerados pela misericórdia divina. Com isso, nós estamos iniciando a terceira semana do tempo da Quaresma, que é, como nós já dizemos, tempo de conversão, tempo de aprofundamento da nossa fé, e eu digo tempo de crescimento espiritual. Não que os outros tempos que a gente celebre não o sejam, mas em especial este, que é a preparação para o grande evento salvífico da humanidade, que é a celebração do mistério pascal, onde o Senhor se entrega por nós, o Senhor morre para que nós possamos morrer na sua morte e ressuscitar para a vida em plenitude. Então, esse crescimento espiritual que nós chamamos de ascese, ele é necessário. Cada dia mais a gente entrando no mistério de Deus, que vai se revelando aos poucos a nós como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso e compassivo, que nos acolhe, que nos abraça e que quer oferecer eternidade para cada um de nós. E a liturgia de hoje, ela em especial nos convida a refletir sobre o chamado à mudança de vida. Vejam o que diz Jesus no Evangelho de hoje: se vocês se acham melhores do que os outros, e se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, ou seja, irão passar pela vida e irão perder a eternidade. Portanto, é um grande convite à mudança de vida. E depois também é um convite a nós a percebermos os fatos que acontecem ao nosso redor e a gente estar atento à grande paciência que Deus misericordioso tem conosco, que espera até o último momento pela nossa mudança de vida, pela nossa transformação, pela nossa transfiguração, a fim de que sejamos novas criaturas, homens e mulheres renovados pelo amor de Deus. Portanto, as leituras de hoje nos fazem perceber que Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade para nós voltarmos ao caminho da graça. E toda vez que a gente tiver dúvida a respeito disso, poderíamos voltar, inclusive no início da Quaresma, eu dei uma sugestão, que esse ano, nesse período da Quaresma, nós nos dedicássemos à leitura do Evangelho de São Lucas. Então, se a gente tiver dúvida, que Deus nos oferece a oportunidade, sempre a oportunidade para a gente voltar, então o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas traz muito bem isso, né? Quando nós temos ali as parábolas da misericórdia, e uma delas é a parábola do filho pródigo, onde nós encontramos um pai que, por causa do amor, acolhe os dois filhos que são rebeldes. Um é filho rebelde que permanece em casa, murmurando de tudo, sendo mal agradecido. O outro também sai, vai para o mundo e, depois de ter gastado tudo aquilo que o pai lhe ensinou e lhe deu, então ele se viu sem chão, sem ter onde colocar os pés, sem ter onde
renovar a sua esperança, e a única chance de se renovar, de se reencontrar consigo mesmo e de entender que é o Pai quem vai lhe dar a salvação, então ele volta para casa. Então Deus dá ao filho de casa a oportunidade de reconhecer que tudo o que é do Pai é dele, como também dá a oportunidade àquele que partiu de dizer que o que está no mundo muitas vezes distancia do amor de Deus, mas o que está em casa pode possibilitar esta experiência de um amor mais profundo. O que dizem as leituras de hoje? A primeira leitura, nós encontramos a vocação, o chamado de Moisés. É muito importante olhar um pouco também a história de Moisés, um filho de uma mulher cananeia, que muito parecido com o que aconteceu com Jesus. O faraó mandou matar os meninos e a mãe colocou aquela criança no rio, e foi salvo pela filha do faraó, que o recebeu, que o acolheu e que levou para dentro do palácio. Herodes, quando soube da notícia do nascimento do menino Jesus, tendo medo de que, porque corria a grande notícia que tinha nascido o rei de Israel, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. José fugiu para o Egito. Aquela criança foi salva pela filha do imperador, levado para dentro do palácio e foi criada ali entre os palacianos. Os dois têm uma missão muito específica, serem aqueles que têm a missão de conduzir a salvação do seu povo. Moisés liderou a libertação pelo mar vermelho. Jesus liderou nós diríamos assim, o grande desafio de salvar os filhos de Deus pela sua paixão, morte e ressurreição. Então, na primeira leitura nós temos ali a vocação, o chamado de Moisés. E esse encontro de Moisés com o Senhor se dá numa sarça ardente. Moisés não tem condições de contemplar completamente a realidade divina, mas ele adentra essa sarça, ouve a voz do Senhor que diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para salvá-lo. E aí o instrumento de salvação é exatamente Moisés. O instrumento de salvação é Moisés, aquele que vê o sofrimento do povo e que desce para libertá-lo. Essa leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, capítulo 3, nos lembra que Deus está atento às dores, às nossas dores, está atento às nossas situações difíceis e, ao mesmo tempo, Ele nos ouve, mas Ele também nos chama a entrar nessa dinâmica de salvação. Nós precisamos também dar a nossa parte. Qual é a nossa parte? É o nosso sim, é a nossa adesão a Deus, nada mais. É acreditar que o Senhor conduz a nossa história, que o Senhor nos salva, que o Senhor é misericordioso e que Ele transforma a nossa vida. E dizer: Senhor, nós estamos aqui. Moisés disse a Deus: eu estou aqui, Senhor. E a partir disso, ele se tornou uma liderança nesse processo de libertação do seu povo. A nossa libertação pessoal também parte da nossa decisão de dizer: estou aqui, Senhor, diante de Ti, do jeito que eu sou, com os meus pecados, com as minhas fragilidades, me entrego em Tuas mãos, em vossas mãos, transforma-me, faz com que eu seja uma nova pessoa, porque eu quero viver somente para amar-te. A segunda leitura, nós encontramos uma advertência dura, mas necessária, do apóstolo Paulo para com a comunidade de Corinto. Ele escreve uma primeira carta aos Coríntios,
E ele diz que há uma necessidade das pessoas não perderem a oportunidade que Deus deu de errar e o Senhor libertar e cair no mesmo erro e ficar caído naquele erro. Diz o apóstolo Paulo na segunda leitura que às vezes as pessoas ficam murmurando e se julgando autossuficientes. Aí ele diz a última palavra: vocês que se julgam estar de pé, com o seu orgulho, com a sua arrogância, achando que vocês estão bem nos vossos pecados e nas vossas trevas, tome cuidado. Se você está de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, este chamamento de Paulo a nós é um chamamento para a nossa vigilância pessoal. Como eu estou conduzindo a minha vida como filho de Deus? Eu estou tentando e estou fazendo o possível para colocar em prática aquilo que Deus pede para mim? Eu estou ouvindo a palavra do Senhor? Eu estou guardando os seus mandamentos? São Paulo nos adverte: aquele que está de pé, cuidado para não cair. E o evangelho que nós ouvimos hoje traz algumas parábolas importantes que nos convidam à conversão. Eu já falei no início, o Senhor nos advertindo: quando vocês começarem a julgar muitos outros, dizerem que eles estão perdidos, etc e tal, então não fiquem orgulhosos por causa disso, não. Reconheçam também os seus pecados, porque se vocês não se converterem, vocês irão morrer todos do mesmo modo. Então, Jesus nos convida à conversão. E ao mesmo tempo, também nós encontramos aquela parábola da figueira que foi plantada, se esperava frutos e a figueira não dava frutos, ou seja, até queria, como um pouco como a nossa vida, muitas vezes nós somos estéreis, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, e nós vamos desperdiçando. Há uma passagem no Evangelho que Jesus dá 2 talentos a um, 5 talentos a outros, 10 talentos a outro, e aqueles que receberam mais multiplicaram. E qual foi a resposta? Vinde, bendito meu Pai, porque vocês multiplicaram, vocês são servos bons e fiéis, entrarão comigo na minha vinha. Mas aquele que recebe pouco e que enterra e que não multiplica, que é preguiçoso nesse crescimento espiritual, a palavra é muito dura: servo mau e preguiçoso, vai dizer o Senhor. Então a figueira foi plantada, não dava frutos, o Senhor pensou em arrancar, alguém intercedeu, ele deixou mais um tempo e a figueira começou a produzir fruto. A nossa vida também é assim, a gente não pode ser preguiçoso. O Senhor nos dá as condições da gente crescer espiritualmente, e nós devemos crescer e devemos produzir frutos que mostrem a nossa conversão, frutos que mostrem a nossa decisão de caminhar com o Senhor. Como diz a canção: se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Se eu mostro fruto no pouco que Deus me dá, com certeza Ele vai me dar condições de produzir frutos mais ainda na minha vida, e frutos que me levem a ter a condição de perceber que eu estou no caminho certo da salvação. E aí nós poderíamos pensar assim: qual é a aplicação dessa palavra de Deus na nossa vida? Então, eu gostaria de destacar 3 atitudes práticas, uma para cada leitura que nós ouvimos. A partir da primeira leitura do livro do Êxodo, a vocação de Moisés. O que nós podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, escutar o chamado de Deus. Com certeza
vocês não estão aqui à toa. Com certeza estão aqui porque Deus passou pela sua vida e o convidou para estar com Ele, hoje e sempre. Então, como Moisés, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e responder ao seu convite. Moisés teve curiosidade, foi ver o que estava acontecendo daquela sarça ardente e ouviu a voz: Moisés. E ele respondeu: eu estou aqui, Senhor. E aí o Senhor diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para salvá-lo. Tu vais descer e vai dizer ao povo que é necessário entrar na dinâmica da salvação. Então, o que trazer para a nossa vida? Então, primeira coisa, da primeira leitura, estar atento à palavra, ao chamado de Deus, porque Deus nos chama. Com a segunda leitura, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Viver a nossa fé, viver a nossa condição de filhos de Deus com fidelidade. Ser fiel ao Senhor, que é fiel a nós, que não nos abandona. Então, não abandonemos o Senhor. Estando com Ele, nós estamos seguros. Estando com Ele, nós já gozamos da eternidade, porque a presença de Deus na nossa vida já é uma antecipação do céu. E terceiro, do Evangelho, dar frutos. Foi obrigado o Senhor dar um puxão de orelha na figueira. A figueira representa todos nós que somos preguiçosos em dar frutos de conversão. Então, dar frutos de conversão. Eu tenho uma vida irregular, não tenho muita confiança. Então, se eu vou me convertendo, se eu quero me converter, eu vou procurando crescer espiritualmente, porque este é o tempo de aprofundamento da fé, de crescimento espiritual, de acesso. Jesus nos convida a abandonar a estagnação espiritual e a produzir frutos concretos, de participação na vida da comunidade, de engajamento nas pastorais, de doação no dízimo, né, de participação nos grupos de oração, nos setores missionários. Isto é fruto de conversão. Tem gente que de dureza de coração, por exemplo, que diz: eu vou apenas para a missa, já está bom demais. Ou eu não ajudo porque eu desconfio que o padre faz isso com o dinheiro da paróquia, etc. e tal. Precisamos entrar numa dinâmica de conversão e de abandonar esta estagnação espiritual. Meus irmãos, para concluir, a Quaresma é tempo favorável para nos voltarmos a Deus com um coração sincero. Não desperdicemos a oportunidade que Deus está nos dando. Peçamos a graça de responder a seu chamado e viver de forma digna a nossa vocação cristã. Eu convido vocês agora a olhar para a Virgem Maria e dizer estas palavras: Virgem dos remédios, Mãe da misericórdia, Mãe da consolação, refúgio dos pecadores, ajudai-nos a ser fiéis ao vosso Filho Jesus. Ajudai-nos no processo de nossa conversão. Ajudai-nos a dar frutos abundantes para a nossa santificação, para o bem da Santa Igreja e para a glória de Deus. Amém.